deste livro, Jesus no Lar, que recomendo a todos, quem tiver oportunidade, tem ele em PDF também, adentrar nessas histórias maravilhosas que complementam a trajetória de Jesus junto aos seus apóstolos, no processo de esclarecimento de seres que neste presente momento nós os vemos como os grandes percussores da mensagem de Jesus. Mas aqui ele vai mostrar que eles são gente como a gente, com suas imperfeições, com as suas dificuldades, com seus medos, mas ao mostrar, que como Cristo, ele passou por todas as etapas de evolução e veio aqui para nos orientar, com a sua pureza e com a sua verdade em relação a Deus. A mensagem que ele nos traz e trouxe para cada apóstolo era esse desejo de transformação, e ele veio para nos guiar. Então eu recomendo a todos. Hoje a lição é a lição de número 38, e ela tem como título o argumento justo. E nesse convite, para que a gente possa entrar nessa história, beber dessa fonte, que como espíritos, de múltiplas encarnações, então é bem provável que muitas dessas histórias nós participamos de alguma forma, direta ou indireta, estando presente, talvez encarnado na Terra naquele momento. Então Jesus vibrou em todo o planeta. Então esse convite a essa viagem, assim como cheio de dúvidas que estamos, essa imagem também retrata o argumento justo. À noite, em casa de Simão, transparecia um véu de tristeza na maioria dos semblantes. Tadeu e André, atacados horas antes, nas margens do lar, por alguns malfeitores, viram-se constrangidos à reação apressada. Não surgira consequência grave, mas sentiam-se ambos atormentados e irritadiços. Quando Jesus começou a falar acerca da glória reservada aos bons, os dois discípulos deixaram transparecer, através do pranto discreto, a amargura que lhes dominava a alma, e não podendo conter-se, Tadeu clamou aflito: Senhor, aspiro sinceramente a servir a boa nova. Contudo, sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Ouço contrito as explanações do Evangelho. Lá fora, porém, no trato comum, não passo de um espírito remitente do mal. Lamento. Mas como trabalhar em favor da humanidade nessas condições? Embargando-se a voz, adiantou-se André, alegando choroso: Mestre, que será de mim? Ao seu lado sou ovelha obediente. Entretanto, ao distanciar-me, basta uma palavra insignificante de incompreensão para desarmar-me. Reconheço-me incapaz de tolerar o insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir, ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mal que invejo? Calando-se, André, interferiu Pedro, considerando: por minha vez, observo que não passo de mísero espírito endividado e inferior. Sou o pior de todos.
Cada noite, ao me retirar para as orações habituais, espanto-me diante da coragem louca dentro da qual venho abraçando os atuais compromissos. Minha fragilidade é grande, meus débitos enormes. Como servir aos princípios sublimes do novo reino, se me encontro assim insuficiente e incompleto? A palavra de Pedro juntou-se a de Tiago, filho de Alfeu, que asseverou a batida. Na intimidade de minha própria consciência, reparo quão longe me encontro da boa nova, verdadeiramente aplicada. Muita vez, depois de reconfortar-me ante as dissertações do mestre, recolho-me ao quarto solitário para sondar o abismo de minhas faltas. Há momentos em que pavorosas desilusões me tomam de improviso. Serei, na realidade, um discípulo sincero? Não estarei enganando o próximo? Tortura-me a incerteza. Quem sabe se não passo de reles mistificador? Outras vozes se fizeram ouvir no cenáculo, desalentadas e cheias de amargura. Jesus, porém, após assinalar as opiniões ali enunciadas, entre o desânimo e o desapontamento, sorriu, tocado de bom humor, e esclareceu: em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe e não vejo aqui nenhum companheiro ao lado. A meu parecer, os anjos na indumentária celeste ainda não encontram domicílio no chão áspero, escuro e que pisamos. Somos aprendizes do bem, a caminho do Pai, e não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele, no mesmo impulso da videira que se eleva para o céu, depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se compassiva para transformar-se em vinho reconfortante, destinado à alegria de todos. Mas se vocês se declaram fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral de salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória dos cismos para substituirmos o campo de lições da terra. O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente, o ensino ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil. As lágrimas dos discípulos transformaram-se em intenso rubor, a irradiar-se da fisionomia de todos, e uma oração sentida do amigo divino imprimiu ponto final ao assunto. Quantos de nós, principalmente, diante desse trabalho que é esse chamado do Cristo para cada um de nós nos sentimos assim, um preguinho torto, imperfeito, imprestável, inadequado, mas por conta do quê? Das nossas limitações. Porque nós temos, todos nós, o desejo de sermos pessoas melhores. Mas é bem que a nossa essência ainda, ela está sendo trabalhada gradativamente, aos poucos, principalmente nas relações humanas, que traz à tona aquilo que nós temos na nossa bagagem, nas nossas bagagens encarnatórias.
gananciosas, né? E aí a gente se prontifica, acredita, deseja ser, mas aí nós somos pegos pelas situações diversas no trânsito, né? Na calúnia, nos embates que a vida nos oferece. A gente se depara com as nossas reações, porque uma coisa é certa: o nosso agir premeditado, ele faz com que a gente planeje. Olha, hoje eu vou lá pedir meu aumento para o meu patrão, hoje eu vou te esclarecer uma dúvida com aquela pessoa que falou algo de mim, né? E você vai, às vezes você até faz uma prece antes, você chega lá desejoso e se segurando, falando, eu não vou perder o controle. E às vezes a gente até consegue, mas nas várias situações da vida que a gente é pego de surpresa, o ímpeto das nossas reações nos revelam frágeis criaturas. E principalmente quando nós estamos nesse trabalho, porque aqui, ao adentrar essa casa, este ambiente que nos acolhe, que vem nos consolar, né? Nós estamos já como trabalhadores de Jesus, trabalhando a nós mesmos. E muitas vezes a gente já está cansado de ser quem nós somos, a gente está cansado de sofrer. E a doutrina espírita nos esclarece que nós somos portadores tanto por nossas imperfeições, nós somos portadores das nossas doenças, sejam elas doenças físicas, mentais, emocionais, né? Mas também nos dá a clara certeza de que também somos portadores das nossas curas. Então, ao entrar aqui, ao buscar o refúgio no Evangelho de Jesus, nós estamos aqui nos propondo a segui-lo. E quem de nós aqui é o anjo para dizer que não precisamos aprender mais nada, que nós vamos cumprir fielmente as nossas tarefas, né, diante das várias circunstâncias que a gente se apresentar? Somos nós, seres imperfeitos, ambiciosos, invejosos, maledicentes, brigões. E este é o lugar. O Espiritismo é para todos nós, porque, como foi mencionado na lição, o remédio não vem para os sãos, vem para nós doentes. Já me imaginou um médico chegando num pronto-socorro e dizendo assim: não, eu estou cansado disso aqui. Todo dia tem doente, todo dia tem que cuidar de um, cuidar do outro, né? E às vezes a gente encontra a mesma pessoa várias vezes aqui, está sempre voltando. A gente está dizendo: olha, você está com uma gastrite, então você tem que maneirar o tempero da comida, né? Você não pode fazer uso de, por exemplo, uma bebida alcoólica. Às vezes tem que se privar até do café, porque só assim o remédio que eu vou te dar, ele vai te curar. Você está com a sua garganta toda queimada, e aí ele aceita o remédio porque ele está em sofrimento, mas depois ele volta, porque voltou a fazer uso daquilo que fazia mal para ele, né? E assim somos nós buscando um caminho diferente, um caminho melhor. Mas aí é a pergunta: será que nós temos esse caminho definido dentro de nós? Será que esse caminho é o caminho que nós queremos? Porque conta uma história que uma certa vez um peregrino, né, abandonou o seu lar e falou: eu vou sair pelo mundo, estou revoltado com a vida, revoltado com os meus familiares, vou sair pelo mundo. Aí um belo dia ele caminhando, chegou numa bifurcação, dois caminhos, e nisso tinha um homem parado lá, aguardando
uma carroça, um carro passar, porque ele ia levar para uma cidade. E o homem parou e falou: olha, esse caminho aqui, esses caminhos aqui levam para onde? E o homem fez uma pergunta para ele: para onde você quer ir? Ele falou: para mim tanto faz. Ele falou assim: para você tanto faz, então você pode pegar qualquer um deles. Para quem não sabe o caminho que deseja seguir, qualquer caminho é caminho. Mas Jesus é o caminho. E às vezes, para segui-lo, nós vamos ter que abandonar velhos hábitos. Mas Ele nos aceita. Imperfeitos que somos, cheios ainda, né, das nossas paixões inferiores, ou então, pensando melhor, das nossas virtudes ainda acanhadas. Porque se a gente for pensar num defeito, um defeito ele é contrário a uma virtude. Então, se a gente pensar que essa virtude, ela ainda está bem acanhadinha, ela ainda não se manifesta, é o que torna isso o nosso comprometimento. Basta que a gente trabalhe na elevação dela, para que assim a gente possa beber dessa fonte, essa fonte abundante que é Deus. Porque quantas vezes a gente está tão vazio de nós mesmos, mas ao buscar refúgio, esse acalento em Deus, a gente se sente abastecido, né? Mas é como se a gente fosse, imagina uma cachoeira maravilhosa, jorrando abundantemente, e nós vamos lá com o nosso barril para enchê-lo, para que a gente possa se abastecer dele, e a gente vai lá e coloca, e ela enche, deixa-se transbordar, parecendo que vai caber mais, né? E a gente pega aquele barril e sai caminhando de volta para os nossos lares. Só que chega lá, a gente se depara que o barril, ele está pela metade. Eu falo: mas será que a graça de Deus, essa graça divina, ela se perdeu no caminho? Será que ela evaporou? A gente esquece de olhar que esse barril está cheio de furos, que são as nossas imperfeições. E sempre que voltarmos para Ele, Ele vai nos encher novamente, e nos convida gradativamente a ir tampando cada furinho, e à medida que a gente vai tampando, a gente vai se enchendo cada vez mais, e permanecendo plenamente abastecidos dele. Esta lição também nos mostra que não somente quantos de nós, na nossa conduta dentro de uma casa de oração, seja ela na casa espírita, na igreja católica, no templo evangélico, um terreiro de banda, seja o que for, naquele ambiente nós nos condicionamos, e ali a gente passa a ser uma pessoa tão agradável, né? As pessoas até falam assim: nossa, eu queria que todo mundo da minha família fosse igual a você. Mas aí a gente volta para casa, aí a gente volta daquele jeito, né? Curvado, né? Tortinho. Mas o mais importante de tudo é que a gente não perca a nossa esperança, o nosso desejo de se melhorar, tendo essa consciência que Jesus nos acompanha o tempo todo. Ele não está só no ambiente religioso, né? Então Ele nos acompanha o tempo todo, assim como os espíritos benfeitores que zelam por nós, e assim também como os espíritos que, assim como nós, cometemos delitos, né? E eles eram nossos companheiros de jornada, e torcem para que a gente não se melhore,
Então, às vezes a gente pensa assim, vou lá pro centro hoje, né? Aí aparece alguém e fala assim, não, hoje vai ter um show. Tem um amigo meu que vai tocar ali num barzinho ali, ó, e open bar ainda. Aí o que a gente faz? Rapaz, semana que vem eu vou assistir aquela palestra. E assim vai nos chamando, nos conduzindo, porque é uma tarefa difícil, né? É muito difícil. E essa serve para todos nós, né? Porque na verdade a gente dá como exemplo isso, mas são várias circunstâncias que nos impedem a vir aqui beber dessa fonte. Porque aqui estamos todos nós aprendendo juntos, né? E principalmente, ao nos aceitar como somos, ele também não deixa a gente na inércia, né? Ele não permite que nós continuemos do mesmo jeito. O mais importante é que a gente tome para todos nós o conceito de que devemos hoje estar melhor do que o dia anterior e que hoje estamos pior do que o dia de amanhã, porque amanhã haveremos de ser uma pessoa melhor. Não importa a pressa que a gente busca isso, e é até melhor que não tenha pressa. Por quê? Porque assim nós vamos fortalecendo os nossos propósitos, cada vez mais a gente consolidando aquela virtude, porque se a gente tentar anular quem nós somos, nós vamos arrumar um encrenca, porque nós vamos arrumar um inimigo que somos nós mesmos, porque negando as nossas imperfeições, ela há de surgir num momento e vai nos surpreender. Então a virtude é justamente isso, para que a gente possa abraçar os nossos defeitos e assim como nós estamos fazendo aqui, nos educando cada dia mais, e que a gente possa voltar para casa. Por exemplo, para quem vem na palestra na segunda, que a gente faça um teste individual, por quanto tempo esse desejo, né, e essa postura de sermos pessoas melhores, por quanto tempo isso perdura. Porque talvez, muitas vezes, por exemplo, ao regressar para os nossos lares, a gente vai durar o tempo de tomar uma fechada, uma buzinada, chegar em casa e alguém falar uma palavra que não é muito do nosso agrado, e a gente já se destempera, já se entrega logo de uma vez, né? Mas ao refletir sobre essa nossa disposição de nos tornarmos cada vez melhor, a gente vai vencendo, vai fortalecendo isso, né? E a gente vai se educando para que em determinado momento a gente vai se ver portador de uma harmonia que muitas vezes a gente vai se espantar, mas ela também não é uma harmonia conivente com o erro, havemos de considerar, né? Porque ninguém aqui quer levar pancada da vida, mas que a gente possa levar um pouquinho do que a gente encontra aqui no silêncio, às vezes no silêncio, na oração. Se encontramos dificuldade, vamos pedir prece. Porque quantas vezes alguém já busca o entendimento, mas volta para casa, ainda encontra companheiras, ainda fora do despertar da sua consciência para essas verdades que fazem bem a todos nós. E nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que demonstrar que nós não temos a capacidade de mudar o outro, mas a gente tem a capacidade de mudar nós mesmos. E torcer, orar bastante, pedir a Jesus que toque o coração daqueles que partilham da nossa existência, para que em algum momento a gente possa caminhar junto
no mesmo sentido, bebendo da mesma fonte. Mas é melhor, sempre melhor que a gente tome as pancadas, né? Que a gente nunca dê, porque às vezes o que a gente mais torce ao ser açoitado é que alguém, ao largar o açoite, o chicote, a gente pega o chicote e vai bater também, porque a gente também é vingativo, né? Então, assim, nessa lição, o que nos chama Jesus? Para que possamos aprender com Ele, tomar o seu jugo, que é leve, é suave, né? E o fardo que Deus nos concede na nossa trajetória de vida é aquilo que a gente consegue. Não há situação em relação a nós mesmos que nós não consigamos. Pelo menos Deus assim nos vê, porque senão não atribuiria e Ele não seria justo. Então Ele nos concede o fardo assim como nós suportamos, né? E com isso, nós possamos nos envolver para que possamos atender esse chamado de Jesus. Nesses momentos findouros, principalmente que a Terra passa por essa transformação, há uma necessidade extrema de que os aprendizes, né, sejam fiéis ao Mestre e que possamos, com todas as nossas dificuldades, todas as nossas imperfeições, ainda nos apresentarmos para Ele, porque Ele nos ama, independente de quem somos, o quão imperfeitos nós somos. E principalmente a doutrina espírita é para todos nós. Espírita é o nome de nosso nome, a maneira que nós viemos. Vamos